Nesse vídeo eu vou responder as principais dúvidas, principalmente para aqueles que estão iniciando na área da estética. Então acompanhe comigo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Thaís Coelho, sou esteticista e hoje eu vou ajudar vocês que têm muitas dúvidas aí sobre a estética. Esse vídeo vai ser assim um vídeo meio que um guia, sabe? Para aqueles que estão estudando, que já são estudantes ou que às vezes até já se formaram, mas possuem algumas dúvidas referente aí à área da estética. Então eu selecionei as principais dúvidas com base no quê? Sempre que eu abro a caixinha de pergunta, vocês me fazem lá várias perguntinhas e também aqui nos comentários, então eu juntei um combo aí, fiz mais ou menos, acho que são 8 perguntas, se eu não me engano, que as pessoas mais sentem dúvidas, inclusive eu senti essas dúvidas, no começo aí da minha carreira profissional, então eu espero muito que esse vídeo possa guiá-los e ajudá-los da melhor forma. Eu quero pedir antes da gente começar esse vídeo para você curtir, se você gosta de vídeos como esse, para eu ajudar vocês, vídeos de dicas, E já aproveita e deixa aqui embaixo outros vídeos que vocês querem que eu traga relacionado a esse assunto. Para mim é muito importante essa interação, eu amo responder vocês nos comentários. E então curte esse vídeo e já se inscreva no canal. Vamos lá? Primeira dúvida. Thaís, como adquirir os meus primeiros clientes? Eu recebo essa pergunta muito, principalmente no Instagram, porque as pessoas sentem muito essa dúvida, Meu Deus, como é que eu vou conseguir as primeiras pessoas, a primeira clientela? E eu sei que a gente fica assim receoso, ansioso, será que as pessoas vão gostar? Como é que eu vou conseguir pessoas? Será que porque eu moro numa cidade pequena, ou porque eu moro numa cidade muito grande, já tem muitos profissionais? Calma, respira. Que assim, a área da estética é uma área sim que está crescendo cada dia mais tem novos profissionais aí e até outros profissionais de outra área, tipo físio, enfermagem, que estão migrando para a estética, mas não fique se comparando, Então assim, quando a gente pensa em clientes, a gente vai pensar no quê? Pessoas que vão se conectar com você, que vão gostar do seu jeito de falar, do seu jeito de agir, do seu profissionalismo e vão querer fazer algum tipo de tratamento com você. E isso vai depender de algumas coisas. Então, como conseguir os primeiros clientes? Uma dica fundamental que eu sempre falo, Eu sempre martelo, nessa dica, é você ter uma rede social, Então, assim, você focar principalmente no Instagram, que é uma ferramenta, assim, fundamental para você divulgar os seus serviços, porque aquele famoso ditado é muito importante, que quem não é visto não é lembrado. Então, as pessoas precisam te conhecer. E como que elas vão te conhecer se você não posta dos seus serviços, Isso tanto de pessoas que já te conhecem, como colegas, amigos, família, mas a gente não pode depender só dessas pessoas conhecidas, e sim de pessoas que não nos conhecem, de clientes ali diferentes da nossa região, do nosso bairro, enfim. Então você utiliza aí o Instagram como a ferramenta principal para alcançar essas pessoas, fazer cartãozinho de visita, falar com outros meios ali do seu bairro, ali próximo a você, independente se você já é um empreendedor, se você já trabalha, por si só, tem o seu próprio espaço, ou se você trabalha para alguém. É muito importante que você tenha essa visão aí de aparecer no Instagram, fazer um pouquinho, de alguns stories por dia, postar um pouquinho mais sobre os procedimentos que você ofereça e aos pouquinhos você vai conseguir essa clientela, tá? E aí uma outra dúvida também, o que é melhor, empreender na estética ou trabalhar aí terceirizado para outra pessoa, para uma clínica? Essa é uma resposta que só você terá, então é uma coisa muito pessoal. E eu como profissional também empreendedora, eu vou falar para você que no meu ver, no meu pessoal ali, para mim, empreender mudou minha vida, então eu tive muitas conquistas e outras coisas que eu consegui através do empreendedorismo. Então, assim, para mim, o empreendedorismo foi mais satisfatório, digamos assim. Mas, às vezes, o seu sonho não é só relacionado a ter seu próprio espaço. É para eu trabalhar com outras áreas da estética, crescer em uma clínica, virar uma gerente, gerenciar ali uma clínica. Então, assim, não existe o certo e errado, tá? Eu acho que existe o que você busque, pelos seus projetos, pelos seus sonhos, tenha sempre um planejamento e faça aquilo que é melhor para você, de acordo com o que você se interessa mais, tá bom? Então, sobre empreendedorismo, eu vou te ajudar aqui sempre com vídeos, porque é o que eu faço, mas na minha história ali, ao longo da minha carreira, eu já trabalhei para outras pessoas, então eu sei também um pouquinho
falar para ajudar vocês, tá? Então, respondendo essa pergunta de forma básica, só você vai responder e às vezes com o tempo você vai ver o que é melhor ali, de acordo com o que você trabalha, as coisas que você conquista e você vai amadurecendo essa ideia. A terceira dúvida é quais os equipamentos que eu tenho que ter, Thaís? Porque a gente fica muito perdido no início, né? E a estética, principalmente nas feiras, traz muito equipamento novo, é muita coisa nova, muita tecnologia. Então, assim, a gente fica às vezes um pouco perdido e eu entendo completamente vocês. Eu que já sou uma profissional formada, que já tenho meu próprio espaço, que tô ali atuando já há muito tempo na estética, fico perdida muitas vezes, é muita novidade, muita coisa, mas fique tranquilo. Eu acho que o que é importante você ter é você focar principalmente isso é para quem vai começar a trabalhar sozinho, né? Ter seu próprio espaço. Porque quando a gente trabalha com alguém, a gente não tem que ter essa preocupação em relação aos equipamentos, certo? Então, quando a gente tem já essa ideia, essa vontade, já começa a planejar ter nosso próprio espaço e a pensar em quais equipamentos a gente vai trabalhar, a gente tem que pensar em quais procedimentos você vai oferecer e pensar ali em relação ao seu investimento, quanto que você tem para investir e também pensar que às vezes você até tem um dinheiro, mas é melhor você guardar para outra coisa, esperar um pouquinho, um tempo certo para comprar um equipamento, porque a gente sabe que equipamento não é barato, gente. Mesmo os equipamentos aí, por exemplo, de alta frequência, custa aí uma média de 350, 400 reais, então é um investimento que a gente tem que fazer, né? Então, assim, pensa com carinho, veja o que é melhor para você. Se você vai fazer, por exemplo, limpeza de pele, tá, vou começar com alta frequência, que é um pouquinho mais em conta. Eu preciso agora de um vapor ou dá para eu usar cosmetologia, outros produtos e ali depois de uns meses comprar o meu vapor? Então pensa ali, né, se você vai trabalhar com corporal, o que você vai precisar às vezes para atuar com uma gordura localizada, com uma flacidez, né? E com calma. Planejamento é tudo nessa vida, então veja o que é melhor para você em relação à área que você for escolher ali trabalhar, de acordo com o que você gosta, né, com as suas clientes, enfim. E veja ali essa relação também do dinheiro, que é muito importante para você não comprar algo que depois você veja assim que não foi um bom investimento ou até mesmo foi algo que você comprou de forma antecipada e aí você vai ficar ralando depois para pagar. Uma outra dúvida muito comum é, Thaís, eu devo fazer uma faculdade de estética, né, uma graduação, ou investir em um curso técnico? Bom, o que eu indico sempre, né, o que eu respondo para vocês, principalmente lá no Instagram, é o seguinte: existem algumas diferenças básicas e também semelhanças aos dois. Então, quais são elas, né? A graduação, ela vai permitir que depois você evolua, por exemplo, para uma pós-graduação, para um mestrado, um doutorado, e vai permitir você, que às vezes sente vontade mais para frente, de lecionar, então dar aulas em faculdades, enfim. Então, se você pensa, é importante você ver para fazer a faculdade. A faculdade, em relação ao curso técnico, ela é um pouquinho mais cara, porque em algumas instituições, né, a grande maioria, o tempo do curso é um pouquinho maior. Hoje, dependendo às vezes da região, né, do Brasil, enfim, é um pouco semelhante essa duração, então vai depender muito, tá, gente? E essa questão de instituição eu não entendo muito, então você tem que avaliar principalmente a nota do MEC, né, da sua instituição, como que é a grade curricular para fazer a melhor escolha. E aí, por exemplo, tem muitas faculdades que são 4 anos, 3 anos, mas eu conheço também algumas que são 2 anos e meio, e o curso técnico também tem esse tempo aí de 2 anos e meio. Então, é uma diferença aí que vai depender de acordo com a sua região. Ambos te permitem ter o seu próprio espaço, porém, se você quer ter um espaço com alguém ali registrado, depois ter mais pessoas trabalhando para você, você precisa ter a faculdade de estética e não um curso técnico. Então, assim, são diferenças muito básicas em relação a procedimentos, essa questão de você ter seu próprio espaço, os dois você vai ter, tá? Eu tenho muitas amigas e colegas que são técnicas, né, que realizaram o curso técnico de estética, e um curso técnico que eu posso indicar para vocês, porque elas sempre falam, né, é o Senac, que ele é bem conhecido, ele tem em diversos lugares aí do Brasil e tem uma boa fama, né, digamos assim. Então é legal você ver. E aí vai depender também do seu investimento, porque geralmente o curso técnico, ele é um pouquinho mais em conta em relação à faculdade. Então pesquise bem, vê o que é melhor para você em relação aos seus sonhos, os seus projetos e em relação também ao investimento que você terá ali para pagar mensalmente, tá bom?
E uma dica extra que eu quero dar nesse vídeo é ler os meus 2 e-books. Eu tenho um e-book Estética Empreendedora, que é para aqueles que têm vontade de empreender ou já empreendem na estética, mas têm muitas dúvidas referente à precificação, à planilha de fluxo de caixa, maquininha e entre outras que envolvem essa questão da empresa e de organização financeira. E também o meu e-book do Instagram, que é como cativar as pessoas através do Instagram, que vai te ajudar a ter um melhor profissionalismo ali dentro do Instagram, ajudando ali você a alcançar mais pessoas e fidelizar esses clientes que vêm através dessa rede social. Então adquira agora na descrição. Uma outra dúvida é: Thaís, os materiais do curso, né, seja do técnico ou da faculdade, são muito caros? Eu costumo dizer que assim, na faculdade a gente tem um investimento ali, né? Mas ao longo do curso a gente precisa depois investir em alguns materiais também que os professores vão passando ao longo do semestre, dependendo das aulas que a gente for ter. Então, assim, o que a gente mais gasta nessa questão de material é descartável, porque a minha faculdade, por exemplo, ela sempre oferecia os produtos, né? Eles faziam parcerias com algumas marcas, e então produto a gente nunca tinha que se preocupar. O que a gente se preocupava era mais essa parte de biossegurança, né? Descartáveis. Então, o jaleco eu precisei comprar, mas o jaleco eu uso até hoje, o meu, né? Ele tá aí em bom estado ainda. Então, os descartáveis em geral, né? As máscaras, as touquinhas, os lençóis. E também a gente tinha que investir no enxoval. Então, as professoras, elas pediam pra gente trazer, né? E levar pra faculdade o lençol de algodão, uma fronha, né? E aí a gente ia lavando sempre, porque tinha que manter em bom estado. E uma outra coisa que é um investimento, mas eu acredito que a maioria das pessoas já tem em casa, é uma mala de rodinhas, né? Então, porque como a gente levava bastante coisa em relação a cubeta, a espátula, esses descartáveis, os lençóis, para manusear, né, para trazer e levar para a faculdade, era mais fácil a gente levar numa mala de viagem, né, de rodinhas. Então, eu acredito que todo mundo tem em casa alguma, né? E não foi um investimento que eu fiz, por exemplo, que eu já tinha na minha casa. Mas era uma coisa também que as professoras pediam. Era basicamente isso, gente. Aí as outras coisas, assim, de livro, era uma coisa também muito pessoal. Muitas coisas a gente adquiria também e conseguia na biblioteca. Então não precisava ficar comprando. Só se você quisesse, né, para uso pessoal mesmo, para leitura em casa. Mas era isso mesmo. Então não era um material tão caro. E aí uma pergunta também que sempre me fazem é como que a gente consegue ali adquirir os produtos, né? Como que a gente consegue entrar em contato com as marcas de estética, fazer o nosso cadastro e adquirir os produtos, né, profissionais. Bom, algumas marcas, elas não disponibilizam o desconto profissional, que mais ou menos aí é de 30%, para estudantes. Outras já disponibilizam, então você vai ter que entrar em contato e ver certinho. A maioria das marcas na estética, né, por exemplo, a Tulip, Element, BioAge e entre tantas outras, elas oferecem aí você adquirir de 2 formas, ou pelo site deles, ou com um revendedor, uma revendedora da sua região. Então vocês conseguem aí comprar dessas 2 formas, tá? E aí você também, uma outra dica, você ficar antenado nas feiras de estética que ocorrem, né, aí durante o ano, porque você consegue comprar os produtos bem mais barato. Então, se você já tem um desconto de 30% com o profissional, nas feiras esse desconto aumenta. Então, assim, algumas coisas valem muito a pena a gente comprar e ir nas feiras, principalmente para você que tá começando, que vai valer muito a pena. E é pra gente finalizar com a última pergunta, Thaís, eu preciso ter um Instagram pessoal e migrar pro profissional? Posso misturar? É melhor ter um de cada? Eu abordei esse assunto numa palestra que eu dei em uma faculdade aqui da minha cidade, foi bem bacana. E a dica que eu dou pra vocês é o seguinte: quando eu fiz o meu Instagram profissional, eu quis separar. Por quê? Eu acredito que a grande maioria das pessoas que vão te seguir no seu Instagram é porque elas querem acompanhar um pouco do seu profissional. É claro que não tem problema nenhum você humanizar o seu perfil. Eu mesma adoro dar bom dia pra vocês, mostrar alguma coisa, às vezes de algum almoço meu, algum café que eu tô tomando com alguma amiga, né? Então mostrar um pouquinho da minha rotina, não só focada no trabalho, mas eu, Thaís, também para vocês se conectarem mais comigo, né? E sentirem um pouquinho de como que é o meu dia a dia também fora do meu trabalho. Mas o foco principal do meu Instagram profissional, que é o @thaiscoelhoestética, é a estética. Então são os meus procedimentos, o meu dia a dia, o que eu indico para vocês de produto, um pouquinho das fotos do meu espaço. Então se eu ficar misturando muito, tem essa convergência, entende? E eu acredito que isso seja um pouco pessoal, mas dando uma dica mesmo assim, de coração para vocês,
separem os dois, tá? Porque às vezes a gente não tem muito controle e acaba postando muito da vida pessoal. E às vezes quem te segue, eu já parei de seguir algumas pessoas porque elas... eu comecei a seguir a pessoa pelo profissional, e isso não só de estética, tá, gente? De outras áreas. E aí a pessoa ficava postando só coisa nada a ver, assim, da vida pessoal dela, e eu parei de me encantar. Então, o que era que eu queria ver aquela pessoa, né, do profissional dela, ela mal postava, então aquilo já não fazia mais sentido pra mim. Então, vejam isso direitinho, é muito importante a gente ter esse equilíbrio, tá, que eu falei pra vocês, e tentar aí separar os dois. Gente, eu espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado, então deixa aqui abaixo de novo nos comentários se você gostou desse vídeo, uma sugestão de outro vídeo também que vocês querem ver aqui no YouTube. Um beijo e fiquem com Deus!